Olá, meus irmãos em Cristo, salve Maria Imaculada, salve o glorioso São José. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe vocês, que dê muita força, muita coragem, que a nossa mãezinha possa proteger a cada um de vocês. Tem muitas pessoas que falam assim, mas você está fazendo o sinal da cruz errado, está fazendo o sinal da cruz com a mão esquerda. Não é assim, porque ao refletir da câmera, dá a impressão que eu estou fazendo o sinal da cruz com a mão esquerda, mas na verdade é com a mão direita. Se você estiver duvidando, faça esse teste diante da sua câmera aí, grava um vídeo e faça o sinal da cruz para você ver. Vai parecer que você está fazendo o sinal da cruz com a mão esquerda. O certo, todos nós sabemos que o sinal da cruz tem que ser com a mão direita. Hoje nós vamos trazer uma mensagem do livro A Palavra Viva de Deus para os nossos irmãos, uma mensagem de fé, uma mensagem de amor e uma mensagem de alerta, principalmente aos católicos. Nós sabemos que o mundo hoje está cada vez mais passando por uma grande tribulação. Quando se fala da igreja, a igreja está passando por um processo de purificação, ela está passando por um martírio, e isso todos estão vendo. Muitas pessoas dizem, mas eu vou sair da igreja, eu vou abandonar os sacramentos da igreja católica, aí eu vou para outra denominação, porque a igreja é isso, porque é aquilo. Só que essas pessoas não param e pensam que tudo isso aí está sendo permitido por Deus. Por que Deus está permitindo tudo isso? Porque foi escrito pelos profetas. E se foi escrito pelos profetas, vai se cumprir. Nossa Senhora em La Salete, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora em Akita, ela falou que a igreja ia passar por esse processo de purificação, que ela ia passar por esse martírio. Altares seriam saqueados, e profanados. Nós estamos vendo. Mas o que deixa mais triste é essa ação que eles estão fazendo com os fiéis na intenção de tirar Deus da mente das pessoas. É a rejeição do nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio demônio foi certeiro no cordeiro, ele foi direto no sacrário. Hoje nas igrejas, dificilmente você encontra o sacrário no centro. O sacrário no centro simboliza a presença de Jesus naquela missa. A presença de Jesus naquela igreja. O fiel, quando vai para a missa, que ele entra na igreja, ele se ajoelha, e diante do sacrário ele direciona o seu olhar. Ali ele começa a contemplar, meio que o coração da igreja, o sacrário. Hoje, praticamente, eles permitiram que tirassem o sacrário e colocaram de lado. Hoje o sacrário está em quartos escuros, está em quartos separados, e o centro está novamente sem o sacrário. Isso, meus irmãos, é uma cartada de Satanás. Isso é vamos dizer assim, é uma humilhação, é um desprezo muito grande ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que sabem da verdade, mas não falam nada. Mas nas mensagens do livro A Palavra Viva de Deus não tem mentira, não tem enganação. É a pura verdade. E são poucos que aceitam essas verdades. Por isso essa mensagem do dia 8/4/2000, a mensagem de Jesus e Maria, fala: deu graças novamente. Vamos ler para que nós possamos entender. Nossa Senhora fala ao profeta Pedro II de Santa Catarina Bento da Conceição: é um filho digno de ser amado e adorado. Jesus, o único primogênito que nasceu de mim, Maria. A luz do Espírito Santo pairou sobre meu corpo, habitou no meu ventre e se fez homem dentro de mim. No princípio era verbo e depois veio morar entre nós, e em toda a sua trajetória fez grandes coisas, e antes pouca coisa se sabia da sua existência, só falava que era um Deus que tudo tinha criado. Os céus e a terra e toda a natureza. Mas depois dos 12 anos, já começou a falar entre os doutores da lei. Entre eles ficaram confusos, dizendo um ao outro: como pode uma criança tão pequena e com tanta sabedoria?
São Lucas 2,47. E conforme ia crescendo até eu, Maria e José, meu esposo, ficamos pasmados com o que ele falava para nós, e eu guardava suas palavras dentro do meu coração e tudo o que ele dizia. Mas antes, ao apresentá-lo diante do templo, foi dito o que havia sido predito por Isaías, 7,14. E outros, um menino nascerá de uma virgem, e quando nasceu, meu corpo voltou ao que era. Era mistério, tudo aquilo para nós. Mas quando Simeão me falou, uma espada atravessará o teu coração. São Lucas 2,35. Mas confusa fiquei, tudo era mistério para mim. Meu filhinho, um sábio ou um teólogo jamais escreveria o que estou te revelando. Mesmo que viesse a estudar a Bíblia inteira, jamais descobriria esses assuntos. Quando meu filho Jesus estava orando no Monte das Oliveiras sozinho, ele falou: Pai, eu te agradeço por esconderes essas coisas aos entendidos e dares o conhecimento aos pequenos. São Mateus 11:25. Novamente o meu coração ficou confuso, quando partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: Fazei isto em minha memória. São Lucas 22:19. Porque quem comer deste pão e beber deste vinho terá vida eterna. São João 6:54. Tudo continuava o mesmo mistério para nós, e do mesmo jeito quando falou: Mas quando o Filho do Homem for levantado da terra no terceiro dia, ressuscitará, e junto comigo se levantarão muitos. São João 12:23. E seu pai dizendo, depois da Santa Ceia novamente, deu graças ao seu pai, dizendo: Obrigado pelos que me destes, os meus apóstolos. São João capítulo 17, 6-19. Aqui Jesus fala: Só que um iria me trair. São João 3:21. São Marcos 14:18. O que molhou o pão no vinho. São Mateus 26:23. Neste deixei entrar o Satanás para que se cumprissem as Escrituras. Agora, no fim dos tempos, são tantos que molham este pão no vinho, que continuam traindo-me, fazendo com isto com que sejam excluídos os meus enviados. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Estão se reduzindo aos poucos os que são dignos de pronunciarem estas palavras, porque o restante já não estão fazendo a minha vontade. Para minha mãe e para José, meu pai de criação, tudo era um mistério, o que eu lhes falava, e ao mesmo mistério continua hoje. Para os que têm olhos, mas não conseguem enxergar, e ouvidos, mas não conseguem ouvir. São Mateus 13:15. Estes querem se passar por José e por Maria, minha santa mãe, mas jamais permitirei. Pelo meu nascimento dou graças, e eles por terem me compreendido, mesmo que tudo fosse mistério para eles na época, mas era o casal mais perfeito. No entanto, hoje, os meus profetas estão sendo mal compreendidos. Jesus e Maria. Não comentando a mensagem, mas só uma coisa que eu vou mencionar aqui. A gente sabe que hoje tem muitos Judas, traindo Jesus de todas as formas. Muitos Judas que troca Jesus por qualquer coisa. E já os profetas, as pessoas que Jesus escolhe, os simples, humildes, as pessoas não dão valor. O profeta Pedro II, Bento da Conceição, Deus chamou ele desde 1972. São poucas pessoas que acreditam nessas mensagens de Jesus através desse profeta. Ele passou por muita provação, ele foi testado, passou pelo fogo, um pai de família, lutou, passou por necessidade.
os seus filhos tinham que trabalhar para ajudar na despesa dentro de casa. E foi uma pessoa que fez tudo por amor a Deus. Ele morava numa cidade, Deus chamou ele para ir para outra cidade e lá fazer uma igreja, que é a igreja da obediência de Deus Pai, que nessa igreja teria que manter tudo que foi na igreja primitiva, né? Tudo que está na igreja primitiva, né? O véu na cabeça, manter o sacrário no centro, toda a doutrina, todo o rito da missa primitiva, né? Jesus pediu ele que mantesse nessa igreja. E ele nessa cidade trabalhava, ele teve que abandonar o trabalho, ele abandonou o trabalho e veio com os filhos para essa cidade, por amor a Jesus, para fazer o que ele pediu. Então, Deus preparou ele um bom tempo, praticamente meio século, para que viesse hoje escrever as mensagens. Um livro com mais de 4.000 mensagens. E são poucas pessoas que dão crédito a essas mensagens. Essa é a maior tristeza de Jesus. É saber que as pessoas rejeitam os profetas, rejeitam essas mensagens. Ele fala, aqueles que rejeitam as minhas mensagens, meus profetas, estão rejeitando a mim. Por que Jesus escolheu um homem simples, que nem sabia escrever seu nome direito, para que viesse escrever um livro com mais de 4.000 mensagens? Como disse na mensagem, para confundir aqueles que se acham sábios, aqueles que se acham inteligentes, aqueles que pensam que é dono da verdade. Por isso que as pessoas mais simples, mais humildes, escolhidas por Jesus, são as mais rejeitadas. Logo, logo, as pessoas vão saber quem foi esse homem que escreveu um livro com mais de 4.000 mensagens. Logo, logo as pessoas vão saber quem foi esse homem. Talvez agora eles não querem dar crédito, mas Jesus preparou ele que viesse nesses tempos finais para orientar e preparar o seu rebanho, os seus escolhidos. Portanto, as pessoas que têm acesso ao livro A Palavra Viva de Deus, com as mensagens de Jesus, Nossa Senhora e São José, os santos e os anjos, automaticamente elas sentem a necessidade de mudança, isto é, abandonar o mundo e voltar para as coisas celestes. São mensagens que nos ensinam a nos tornar santos em meio à apostasia e em meio à escuridão. Por isso, meus irmãos, Jesus pede-nos para meditarmos essas mensagens e ter a mudança de vida. Ele pede o máximo de respeito para com a hóstia consagrada. Ele pede a obediência, principalmente as vestes. Se você quer saber dessas mensagens do livro A Palavra Viva de Deus, acesse esse site www.pvdeus.com.br e venha conhecer as mensagens do livro A Palavra Viva de Deus. Venha conhecer quem foi esse homem que escreveu esse livro com mais de 4.000 mensagens. Ele levantava às 4 da madrugada na sua capelinha, diante do sacrário, Jesus pegava na mão dele e escrevia. Nas mensagens Jesus fala, você é uma caneta na minha mão, uma caneta na mão de Deus. E ele pediu que escrevesse esse livro, ele escreveu, e no final colocou a sua assinatura na capa do livro. A palavra Deus. Meus irmãos, quer conhecer essas mensagens? Quer saber do livro A Palavra de Deus? Quer conhecer a história do profeta Pedro II Bento da Conceição? Acesse o site www.pvdeus.com.br ou você pode acessar também o site ceifadores.com.br. Grande abraço a todos, salve Maria Imaculada e até o próximo vídeo.